Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno Ponto News. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, minha gente, o ouvinte nosso diz o seguinte: o ouvinte nosso diz: namorei uma menina por quem sou completamente apaixonado, sem contar que eu adoro a família dela e eles a mim. Por causa dela, me dediquei mais ao evangelho, mudei muitas posturas equivocadas. Ela me fez bem demais. O problema é que hoje não estamos mais juntos, apesar de todas as revelações e confirmações que tive. Você conhece alguém que já teve uma revelação para ficar com alguém e acabou não ficando com esse alguém, ou até teve a revelação para ficar com esse alguém, ficou com esse alguém e o negócio não foi bom? Conta pra mim, ouvinte, eu quero ver a sua opinião e a sua história aqui no nosso Debate 93 de hoje. O nosso ouvinte que escreveu continua: sofro a distância dela e me questiono, Deus de fato nos revela quando é para ficarmos com alguém? A escolha parte de mim ou é de Deus? É Ele quem escolhe com quem eu vou casar? Eu deixei o amor da minha vida escapar? É possível ser feliz ao lado de outra pessoa mesmo assim? Pergunta o nosso ouvinte, pastora Nadiege Macário. Muito bom dia, nossa menina da mesa de hoje, falando para um menino, tá aqui acompanhando a gente, tantas outras pessoas vivendo circunstâncias como essa. Bom dia, bem-vinda, que pensa, irmã? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores da Rádio 93 e bom dia também aos nossos queridos ouvintes. Realmente, eu imagino que esse rapaz hoje esteja sofrendo por amar essa moça, né? Agora, em relação a ele ter mudado e se dedicado mais ao evangelho por causa dela, foi muito bom. Ela foi esse meio que ele pôde se aproximar mais do evangelho, ter mudanças. Ele diz que ele mudou as posturas que ele tinha equivocadas, né? Isso foi bom. O problema é que eles não estão mais juntos. E se não estão mais juntos é porque realmente não houve essa sintonia dela com ele e dele com ela. Então está na hora de se aproximar, continuar se aproximando de Deus e ver o direcionamento de Deus para a vida dele, mas dentro dos moldes da palavra, não esperando revelação de outras pessoas, mas aquilo que Deus fala ao coração dele. Pastor Elvis Breves, da Advec, da Taquara, também youtuber. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Como é que o senhor analisa esse assunto, hein, pastor? Bom dia, bom demais poder estar aqui com vocês e poder ser esse canal de bênção aí para tanta gente. Ele faz aqui 3 perguntas que eu acho que é a dúvida de muita gente. Aqui tem 2 extremos. Se você tem gente que começa a namorar muito cedo, por exemplo, com 15 e quer casar com 25. Então vai ficar dos 15 aos 25 fazendo o quê? Falando em línguas, né? Vamos lá, vai falar uma língua esquisita, né? E tem aquele que já passou dos 30 e ele ainda não começou a namorar, não procurou alguém, porque ele está esperando Deus falar. Está esperando Deus revelar. Então eu acredito assim, que a pessoa tem um tempo determinado para a pessoa começar a procurar, ela procurar e não Deus procurar por ela. Eu costumo dizer que é melhor você chorar por ser solteiro do que chorar por ser casado. Então você precisa analisar muito bem essa questão. Eu tenho uma frase que Deus me deu que diz assim: Deus não retarda a sua bênção, o retardado é que não quer esperar. Então assim, você não pode fazer antes e também você não pode deixar para depois. Tem um processo, tem um tempo. E o problema é que muitas vezes a gente quer usar Deus para justificar as nossas escolhas. Então isso aconteceu com Adão. Deus deu Eva para ele, não foi ele que procurou.
E quando Eva comeu do fruto, Adão disse assim, foi a mulher que o Senhor me deu. Então eu não conheço um pastor que diz assim, não, eu sou pastor porque eu quis. Ele fala, Deus me chamou. Então parece que a gente está querendo justificar as nossas escolhas em Deus, porque se der errado, foi Deus, não fui eu. Se der errado, Deus errou em algum momento e não errei. Então assim, eu acho que Deus nos dá a capacidade da gente analisar, da gente pensar. Eu sou assembleano há 29 anos e eu já vi muita gente casar errado, namorar errado por causa de dom. Então, assim, o cara prega, ele revela, ele tem visão, ele tem não sei o quê. Aí a menina pensa, esse cara aí é de Deus. Então, ela quer justificar, através do dom, que o cara é a pessoa certa para ela namorar ou para ela se casar. E eu já vi muita gente, desculpa a expressão, quebrar a cara por causa disso. Então, eu acho que os dons espirituais revelam o caráter de Deus. E os frutos do Espírito revelam o nosso caráter. Exato. Então, você tem que procurar em alguém os frutos. Sabe? Então a gente está esperando Deus revelar, a gente está esperando Deus falar, a gente está esperando... Então esse rapaz, por exemplo, ele acredita tanto, mesmo estando separado, e aqui deve ter alguns motivos por ele não estar com ela, porque se ele ama, e ele sabe que foi Deus que falou na cabeça dele, por que ele não está com ela? Então tem algumas coisas aqui que afastou os dois, que separou os dois. A expressão que ele usa, deixei o amor da minha vida escapar, dá toda a sinalização de que ele errou. Errou, não valorizou. Alguma coisa ele fez aqui, porque quem deixou escapar foi ele, né? Deixei, né? Dá essa impressão de que alguma coisa que ele tenha feito, ou mesmo que ele não tenha feito, né? Uma atitude que ele tomou, ou mesmo alguma coisa que ele não fez. O fato é que ele sofre a distância dela, se questiona se esta revelação para ficarem juntos é de Deus, então por que eles não estão juntos? Então veja, eu errei, mas será que é Deus que errou comigo? E às vezes, JR, às vezes Deus dá algo para nós, para que nós venhamos gerar. E estamos gerando. Só que a gente, em vez de aguardar o tempo certo desse nascimento, a gente aborta ele antes, quer que ele nasça antes da hora. Sim. E acaba abortando. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado. No caso... Perdão. Pode. No caso dele aqui, ele pergunta assim, é possível ser feliz com uma outra pessoa? Sendo aquela certa, sendo aquela que Deus revelou, a que Deus confirmou, então ele continua achando que ela é a pessoa certa, porque Deus falou, e ele agora está preocupado se ele vai conseguir ser feliz com uma outra pessoa, sendo que não é a pessoa que Deus tinha para a vida dele. Então, é o que eu comecei a falar aqui. Ele precisa entender que não é Deus que escolhe. Eu sei que existem regras e exceções, né? Mas Deus escolher não é a regra, é uma exceção, que eu creio que Deus pode falar, eu creio que Deus pode sinalizar, unir duas pessoas, claro. Mas Deus nos deu a capacidade de a gente analisar, da gente escolher, porque assim, quando a gente fala que Deus escolhe, a escolha de Deus pode decepcionar a gente, porque pode não ser o que a gente quer, o que a gente espera. A gente espera, às vezes, o cara quer ser pastor de uma grande igreja, Deus fala, não, o que eu tenho para você é você ir na África, evangelizar lá e passar um certo perrengue, né? Então assim, a escolha de Deus pode não ser a nossa. Quando a gente fala assim, Deus escolhe, Deus pode trazer vamos dar no caso de uma mulher, Deus pode trazer uma mulher de oração, uma mulher que é dedicada à obra, uma mulher de Deus, só que pode ser o gosto que ele não quer, sabe? Do jeito, não é o jeito que ele gostaria, entendeu? Que fosse. Então assim, exato. Eu acho que deixar Deus escolher, deixar Deus mostrar, que às vezes se Deus mostrar uma coisa que você não gostaria, você vai dizer, não, é do Satanás, não foi Deus. E a palavra é o seguinte, nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Então, a gente tem o dom do próprio Espírito em nós, porque o dom não é meu, é o dom do Espírito que está em mim. Assim como a gente precisa liberar os frutos, ou dar os frutos, que é o fruto do Espírito que está em mim. Então, se eu tenho esse dom, eu preciso realmente parar de ouvir pessoas, muitas vezes, porque de repente eu dou mais ouvido a pessoas, do que elas estão falando para mim, do que o Espírito Santo de Deus fala comigo na leitura da palavra, ou em oração, ou o tempo que eu gasto com ele. Às vezes eu não gasto tanto tempo com a palavra, ouvindo a voz do Senhor sozinha com ele, mas eu estou atrás de pessoas que me revelam coisas. E isso pode trazer um grande problema. A questão é que nós precisamos olhar para Deus e buscar em Deus a resposta para aquilo que nós queremos. Muitas vezes Deus vai usar pessoas, mas usa pessoas quando nós não estamos ouvindo o que Deus está falando conosco. Então,
pela misericórdia de Deus, ele usa alguém. Agora, é claro que nós precisamos discernir aquilo que foi dito por outra pessoa. Peraí, o que foi dito é realmente direcionado por Deus? Eu vou orar, eu vou agora me dedicar ao Senhor nessa área. Então, se ele realmente tem essa certeza que essa moça é a moça da vida dele, ele tem que rever aonde foi que ele errou e ganhar de novo a confiança dela. Bom, o fato é o seguinte, se ele tem certeza que ela, não existe outra. Tem certeza que ela não existe outra, a não ser que essa menina não queira, que ela vá embora, que ela case, aí ele tem. Agora, se ele tem certeza que é ela, e ela ainda está, entre aspas, disponível, né? É necessário que ele vá à luta, Exatamente. que ele corra atrás para dizer, olha, eu me arrependi, eu fiz errado, enfim, de alguma forma, se o indivíduo entende que ela é a única, não existe outra. Se o indivíduo entende que ela é maravilhosa, extraordinária, mas não é a última, né? É necessário que ele se prepare para isso. Agora, se ele já começa a olhar para o lado, o que ele entendeu como importante aqui? Há um critério, há critérios, há frutos a serem avaliados, ou ele está aguardando uma sinalização? Vai aparecer um anjo, uma trombeta, alguém vai mandar um WhatsApp com a foto da menina dizendo que foi Deus que mandou eu te enviar? Qual é o critério que as pessoas podem buscar para que elas façam suas escolhas de maneira segura, e não mais embalados por uma emoção, por uma carência, por uma fragilidade ou até por falta de opção? Entendeu? Sabe aquela frase, é o que temos para hoje? A pessoa olha para um lado, não tem. Olha para o outro lado, não tem. De repente olha para frente, leva um susto. Mas é o que temos para hoje. Sabe que é interessante na Bíblia? A Bíblia não fala sobre namoro. Então, assim, tem muita gente procurando um namoro enquanto Deus quer que você encontre um casamento. Porque a Bíblia não fala assim, quando você encontra uma namorada, você encontra o tesouro. A Bíblia fala quando você encontra uma esposa. Então, encontrar uma namorada é muito fácil. Encontrar uma esposa é que é um pouco mais complicado. Então, acho assim, as pessoas elas têm a capacidade de analisar. Então, você vive numa comunidade, numa igreja. Dentro dessa igreja, você conhece as pessoas, você sabe se ela é envolvida com as coisas de Deus, se ela busca Deus, você consegue... Como ela é em casa. Dá para você perceber quem é a família. Exato. Então, tem gente começando a namorar para depois perguntar o nome. Então, encontrar uma esposa, encontrar um esposo é algo mais complicado, sabe? Requer uma aproximação, requer conhecer. O problema é que a pessoa, como foi falado, ela quer saciar uma carência, sabe? Porque assim, eu costumo perguntar, você quer namorar pra quê? Pra que namorar? Por que namorar? Namorar porque todo mundo namora, namorar porque já tá na idade, namorar porque eu quero sentir coisa. Então, a pessoa não sabe a importância do namoro que tem a ver com o casamento. Então, Deus une duas pessoas para se casar. Quando você está namorando, não tem o propósito do casamento, você está pecando. Então, esse rapaz, pelo desespero dele, eu acho que ele já percebeu que não tem volta. Ele percebeu que só um milagre para eles reatarem esse relacionamento. Então, eu acho que ele precisa de uma libertação aqui, no sentido dele tocar a vida dele e dele não ficar preso o seguinte, mas teve uma revelação, teve uma confirmação, então eu vou ficar preso a ela, vou ficar esperando ela pro resto da vida? Não. Eu acredito que ele pode, em nome de Jesus, quebrar essa barreira. Se ele percebe que não tem como, não tem retorno, ela não quer estar namorando o outro. Então, assim, ele é livre para tocar a vida dele. Ele é livre para encontrar alguém. E dessa vez, ele não esperar uma revelação, ou ele esperar uma confirmação. Dessa vez, ele analisar a pessoa. Quem é a pessoa? Sabe, é uma pessoa que dá para eu conviver, ela tem os frutos do Espírito, ela nasceu da água do Espírito. Pastor, aí o senhor está apresentando critérios, né? Para a pessoa poder falar assim, olha, ele tem que ser, ele não pode ser, você pode ir tanto para um lado para o outro, né? Mas ele tem que ser homem de Deus, tem que ser servo do Senhor, ele tem que ser isso. Você tem os critérios ali. É essa construção dos critérios que me parece uma das coisas mais complexas para a pessoa que está carente. Porque ela é fácil de ser feita no momento tranquilo. No momento que a pessoa está carente, ela está negociando qualquer princípio. Homem de Deus. Olha, pelo menos ele é homem. Entendeu? Não é de Deus, mas pelo menos ele é homem. Você está entendendo? A pessoa começa a abrir mão de valores que são assim, fundamentais por conta da carência, que é a pressão interna, a pressão social, a pressão das pessoas, dos amigos, fora família.
você tem um olhar pro lado de fora e você vê aquela sua amiga, ô irmã, você tá acompanhando, é aquela sua amiga, vocês brincaram juntas, lembra disso? Era adolescente juntas, a menina é quase avó, você não casou ainda, bate aquele desespero na pessoa, não é verdade, pastor? Não, é verdade. Então. Em cima do que foi dito aqui pelo pastor também, eu creio que uma coisa muito importante que falta hoje nos relacionamentos é a amizade. As pessoas olham umas para as outras e já se dão toque e querem ficar para ver se vão namorar, para ver se vão continuar, quando realmente o ideal é uma amizade, porque a amizade você conhece, a amizade você se adequa, a amizade você sabe que você pode rir, pode chorar com a pessoa, mas o problema todo é que os jovens, os adolescentes hoje não querem só essa amizade. Sabe por quê, pastor? Eu vou te responder, porque o pessoal tem medo de ficar só amigo. Entendeu? Mulher talvez não tenha esse medo, o homem tem esse medo. O homem fala assim, esse negócio tá ficando muito amiguinho. Daqui a pouquinho vai chegar pra mim e vai dizer, eu tô apaixonada pelo seu primo. O homem tem medo desse negócio, entendeu? Ou não é, o reverendo Edson? Que já é avô. É ou não é, reverendo Edson? Tô para ser avô nesses dias. Não, o senhor já é avô, reverendo. É só uma questão. O senhor já foi eleito, é só a questão da salvação. Vamos lá. Né? Não acontece isso, pastor, da pessoa ficar com esse receio e falar assim, tá ficando, a nossa amizade tá linda, mas nós já estamos ficando amiguinho demais. Tá sim, JR. Eu gostaria de trazer de novo algo que você colocou, que eu acho que isso é que manda nas questões de relacionamentos. Os relacionamentos, eles são, na realidade, mais iniciado pelas questões das nossas próprias carências. A nossa carência, ela acaba determinando a nossa escolha. E aí a gente chega a dizer, eu sou carente de uma determinada forma, e a gente diz, não, foi Deus que escolheu essa pessoa para mim. Quando na realidade pode não ter sido Deus, pode ser fruto de uma carência que eu tenho. Normalmente nós escolhemos pessoas diante de um referencial que nós temos, referencial de mãe, de pai. Por exemplo, a esposa que nós escolhemos, elas faz parte, né? No caso, elas fazem parte de uma referência que nós temos de mulher, que é a nossa mãe. O marido que nós escolhemos, a referência de homem, que é o nosso pai, são as primeiras pessoas. E aí, essas são as nossas carências. A necessidade da gente se preencher, leva a gente a fazer essas escolhas que a gente acha que são importantes para a nossa vida, que é de uma esposa ou de um esposo. Os critérios que o senhor estava falando, essa questão de critérios, a pessoa ela tá carente. Por exemplo, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu falo assim, aquele que se planeja pode até sair depois, mas chega primeiro. Então eu digo isso porque eu casei 32 anos. Só que quando eu casei, eu levei minha esposa para morar em um condomínio, sabe? A minha vida estava planejada, porque Deus falou isso para Adão, deixará amor de pai e mãe, deixar amor de pai e mãe fala de independência financeira. Então acho que as pessoas estão querendo namorar, como eu falei aqui, fora do tempo ou fora do preparo, por uma questão de carência. Eu sei que é complicado, mas isso funciona para tudo. Você quer abrir uma empresa? Você não pode abrir empresa se você não tem condições de manter a empresa por um tempo, capital, sabe? né? Então assim, é a mesma questão de você formar uma família. Quando você vai namorar, você tem que entender que você está ali para formar uma família, você está ali para casar. Você não está ali para passar um tempo com aquela pessoa, né? Então, é lógico que é muito complicado. Você pega uma pessoa que está carente e você vai falar isso para ela, eu sei que é muito difícil, pastor, mas é a realidade. E isso é o ideal, mas hoje em dia, pelo que nós verificamos, a verdade é que as pessoas namoram para satisfação própria. Hoje em dia, gente, vocês parecem que não era na época de vocês, não? Não, mas lá não, JR, na minha época eu namorava pra casar, JR, mas namorava época, pra beijar mesmo, todo mundo sempre namorou. Era mais tarde, JR, era mais tarde. Era já na boa consequência. Não, na minha época, 29 anos atrás, eu não vi adolescente de 13, 15 anos namorando. Mas sempre aconteceu isso. 12, 13 realmente é mais difícil, mas veja bem. Mas eu não falei a idade, eu falei do propósito. Entendeu? Não estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que é lógico, nós sempre vamos encorajar as pessoas, e os jovens têm que entender isso, que você não pode entrar num relacionamento para descartar a pessoa, você não está ali para usar a pessoa. Então, se você está, não, eu só estou aqui com a carência que eu vou resolver, você está usando a pessoa. É como se alguém tivesse te usando, você achar bom? Aí alguém está ouvindo e fala assim, do jeito que eu tô, pra mim tá bom. Mas é aquela reflexão que a pessoa faz no momento de fragilidade. Agora, na real mesmo,
Você não quer que ninguém te use. Você não está na promoção. Você não é descartável. Você não é maçaneta. Entendeu? Você é uma pessoa valiosa e importante. Então, a primeira pessoa a ser valorizada é a pessoa que se valoriza. Entendeu? Do contrário, mas eu estou dizendo o seguinte, que sempre teve essa busca, não é uma questão recente. Exatamente. Só que hoje em dia, de fato, a pressão está maior. E aí que é o ponto. A gente pode ir até para a questão bíblica, por exemplo, usar o fato de Maria. Maria era uma adolescente quando começou a namorar José. A gente poderia dizer, quer dizer, essa questão, ela sempre existiu desde o início da humanidade em si. A gente vê pessoas novas querendo namorar e por várias razões, e várias questões. Querer sair de casa, e várias outras coisas que são aquilo que a gente coloca na questão da carência em si, de pressão social também. A sociedade, ela exerce uma pressão sobre nós muito forte. A gente acaba estabelecendo algumas convicções, e essas convicções estão alicerçadas nas pressões sociais que a gente vê, e a gente fala das pressões sociais dos lugares onde nós estamos, na escola, né? Normalmente, você, quantos anos você tem? Você ainda não beijou? Isso, e são várias coisas, e nós estamos inseridos nessa sociedade. Essa sociedade acaba ditando regras pra gente, e a gente acaba absorvendo essas regras e estabelecendo ela como padrões de condutas para nós. E às vezes a gente toma esses padrões e a gente pratica de forma até inconsciente. A gente precisa entender as estações, né? Porque, lembra, né? A gente ouve dizer aí que o pai escolhia, né, o namoro. Isso que eu ia falar. Então é uma outra cultura, né? Era um outro tempo, era uma outra estação. O tempo de Maria, por exemplo, era também a cultura da cidade. Maria, ela não namorou, ela foi direcionada pelos seus pais para aquele homem que era José. Então ela só teve uma responsabilidade de se guardar até o casamento, mas a gente sabe o que houve. Então, na verdade, são coisas diferentes. Os vinhos falam assim, JR, sobre a amizade dita pela pastora, seguinte, ela pode até acontecer desde que ela venha surgir no decorrer do namoro. Se isso acontecer antes, nós chamamos de friends zone, entendeu? A zona da amizade, que fica ali numa margem bastante inferior ao namoro, entendeu? Já fica ali, fica mas aí bom. Essa margem avança ou não? Se ela avançar, ela salta. Entendeu? Ela salta o namoro. Não impede. É como se estivesse tendo uma amizade bastante tão grande que a pessoa disse, eu tenho medo de perder a sua amizade. Aí o outro tá lá, você só queria um beijinho. Mas aí não vai rolar, queridão. Mas o ouvinte aqui, deixa eu te dizer uma coisa. O ouvinte aqui está dizendo, em sonho, Deus me mostrou o meu esposo muito antes de conhecê-lo. E aí, pastor Edson? O JR. E aí, pastor Elvis? Pense bem. Deixa eu falar um pouco sobre, ela teve um sonho. Questões. Ela teve um sonho. Deixa eu falar. Aí, eles casaram. Casaram, tô contando a história pra vocês. Né? Eles casaram. Eles têm um filho lindo. A opinião dela, naturalmente. Eu perguntei pra ela, você já o conhecia? Antes do sonho? Não. Nunca tinha visto na minha vida. Perguntamos, como é que você identificou? Como é que você encontrou? Quando eu vi uma empresa em que eu fui trabalhar. Aí perguntamos, o que você sentiu quando você viu? Curioso, né? Achei que estava vendo coisas da minha cabeça, foi estranho, mas orei a Deus e primeiro nós nos tornamos amigos. Aí, pastor. Mas não é aquela amizade, amizadezinha. E muito tempo depois, contei a ele que já havia sonhado com ele. Contei depois que nós casamos. Aí eu perguntei, por que só depois? Aí ela falou, porque na minha cabeça eu ficava me perguntando se eu não estava enganado, assim, se o sonho era ele mesmo no sonho. Imagina, ela falou, mas será que ele mesmo? E conversava muito com Deus e pedia sempre que ele nos encaminhasse. Porém, quando vi no altar, me esperando, tive a certeza que foi de Deus e que Deus abençoava a nossa relação. Pensa bem, no altar. Quanto tempo entre o sonho e o dia que você o conheceu? 6 meses. Então, entre o sonho, ela disse que até tinha esquecido o sonho, entre o sonho, o dia que ela acordou de manhã, com aquela imagem, e o dia que ela o conheceu, o dia que ela o encontrou com ele, foram 6 meses. Eu pergunto a você, ouvinte,
sinceramente, você já sonhou com alguém e você disse, eu acho que é esse alguém aqui, entendeu? Já sonhou, mas sonhou assim, não é sonhou que estava entrando no altar, não. Você sonhou com a pessoa, tá contando o quê, pastora? A pastora tá, o microfone é aberto, falando em off. O microfone é aberto, não tem off. Nós estamos ouvindo, tá falando. Mas nós estamos ouvindo o que você está falando. Isso estou te dizendo. Se não quer que a gente escute, não fala não. Aí o que acontece? Já sonhou com alguém, você encontrou com esse alguém? Às vezes o pessoal fala aqui de sonho, sonho não é exatamente isso, não é exatamente uma revelação, pode ter sido uma projeção, ter um perfil. Esse negócio de sonho é complicado, mas a nossa ouvinte teve uma experiência aqui. Fala sobre a experiência dela, reverendo Edson. Muito complicado mesmo esse negócio de sonho, JR, porque existe uma explicação até lógica com relação à questão do sonho, né? O sonho, na realidade, é como se o nosso cérebro, né? Nós que somos um pouco, já passamos dos 30 anos, nós lembramos que antigamente a gente alugava uma fita e depois tinha que rebobinar a fita, né? E passar. E normalmente você, para rebobinar, e você via as imagens, todas elas meio confusas. O nosso cérebro trabalha exatamente fazendo essa questão. As imagens que a gente percebe durante o dia, essas imagens elas são todas colocadas de uma forma muito confusa. E aí, na maior parte das vezes, se transforma no nosso sonho. Eu não quero ser cético com relação à questão de que Deus pode falar através de sonho, mas eu quero dizer para a gente ter muito cuidado, porque algumas coisas elas fazem parte de várias informações que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida em si. E essas informações, o nosso cérebro tem a tendência de fechar, a gente acaba, né, materializando essas informações nas questões que são externas, né, da nossa vida. Então, isso eu acho muito interessante a gente perceber isso. É claro que Deus, que é um Deus soberano, ele conduz todas as situações. Eu acredito que Deus pode até ter conduzido de alguma forma, mas a forma mais interessante da gente perceber é da gente não colocar essa questão do peso em Deus da nossa escolha. A gente sonha com algumas coisas baseado nas informações internas que a gente tem, e essas coisas elas se concretizam na medida em que a gente enxerga uma pessoa e que ela de alguma forma atende grande parte das informações internas que nós temos. E aí nós dizemos, olha, exatamente aquilo que nós sonhamos, porque o cérebro fechou e a gente vai perceber isso. Então, ela pode, talvez no futuro, ter alguma decepção com o marido, né? E aí ela fala, mas quer dizer, eu sonhei com isso, né? De Deus, essas questões todas. A gente precisa conseguir entender que Deus realmente tem um propósito, Deus tem um plano na nossa vida, mas que a gente faz algumas escolhas baseadas nas informações que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa existência. Sobre a questão do sonho da moça, né, que falou agora, eu acredito que quando ela sonhou, Deus deu, não vou falar Deus deu, mas como eu já disse no início, nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus e a gente também, nós somos espirituais. Eu acredito que quando ela teve esse sonho, ela teve algumas características, algumas impressões do seu futuro esposo. Não que ela visse talvez a face dele total, mas quando ela encontrou com ele, aquela impressão toda veio no espírito dela. E ela pôde perceber no próprio espírito que era aquela pessoa do sonho. Então a gente tem essa questão, porque às vezes a gente sonha e acha que é Deus, e às vezes não. E é interessante que quantas vezes acontece, por exemplo, de você ter um sonho, você tem um sonho, onde você entra num lugar, você sai de um corredor, você vira à direita daquele corredor, entra numa sala e você, de repente, ali você, nesse sonho, tem a resposta de alguma coisa que ali você foi fazer. Pois já aconteceu. Deus está num lugar, não saber a decisão a tomar, e já tinha tido o sonho atrás de ter estado naquele lugar, e quando eu me deparo naquele corredor e viro à direita e entro à esquerda, eu lembro do sonho e tenho a decisão a tomar. Então, o que é isso? Senão a nossa vida é ligada
com Deus, o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus. Ah, mas de repente lá na frente pode dar errado, mas não é culpa de Deus, às vezes nós abortamos, às vezes nós tomamos direcionamento depois errado. Ouvinte contando aqui, JR, essa história do sonho, eu acredito, JR, porque aconteceu comigo. Eu sonhei que meu ex-noivo, ele estava beijando outra mulher no meio do culto enquanto eu cantava. Olha aí. O sujeito, ela cantando e ele cantando. Hein? Ambos cantando. Essa é engraçada. Ela no altar e ele... Acordei assustada, orei e fui trabalhar. Beleza? Estamos juntos? Então você imagina a cena, né? Indo pro trabalho, quando eu saí na rua, pergunta ela, quem eu encontro? Quem, ouvinte? Quem ela encontra? A mulher do meu sonho. A mulher que ela viu que o noivo estava dando uns beijos nela durante o culto enquanto ela cantava, ok? Deu para imaginar a cena aí? Eu nunca tinha visto antes, mas quando a vi eu fiquei chocada e vi que isto era um sinal. Sinal. Que sinal? Sinal de quê? Pra ela orar. Ele depois acabou me traindo na mesma igreja, não com essa mulher, mas a mulher do sonho foi para me despertar, diz aqui a nossa ouvinte. História, hein? Hein? Ó, Fala, pastor Essa Elvis. questão de sonho, de revelação, eu disse aqui, né? Sou assembleana há 29 anos. Mas em relação a namoro, por exemplo, a nossa amiga que teve um sonho e chegou lá, você vê que ela estava em dúvida o tempo inteiro. Será que é coisa da minha cabeça? Será que não sei o quê? Será que não... Então, assim, quando eu sonho e é algo assim da minha cabeça, do dia a dia, como o reverendo falou aqui, eu sei que é. E quando é Deus, eu também sei quando é Deus. Então, não tem que questionar quando Deus fala com você. Às vezes falta maturidade espiritual da pessoa, Também, pastor. também. Mas assim, isso me preocupa muito, porque o que é casamento? Casamento é um corpo com duas cabeças, né? O Senhor disse, serão ambos uma só carne, mas são duas cabeças pensando diferente, agarrados no mesmo corpo, que não dá para cortar no meio e separar. Então, no futuro, sendo Deus falando, ó, é essa aí que você vai se casar, é esse aí que você vai se casar, você vai passar pelas mesmas dificuldades de um outro que escolheu, Exatamente. de um outro que não foi Deus. Então a minha preocupação é, aí uma pessoa vai no altar e conta um testemunho lindo, não, Deus me mostrou como ele seria, ele via no cavalo branco, não sei o que lá. E aí a pessoa fala, se Deus mostrou para ela, vai mostrar para mim também. E fica naquele negócio, Deus vai ter que falar comigo quem é o meu varão também, quem é a minha varoa também. E aí a pessoa acaba se frustrando, acaba passando o tempo, acaba Deus não falando, Deus não mostrando, e ela fica falando, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me ouve? Então ela cai nessa situação. Então eu acho o seguinte, tanto aquele que a pessoa tem certeza que foi Deus que falou, como aquele que Deus não falou e ele escolheu porque ele encontrou nela uma pessoa ou nele a pessoa que ele gostaria, vai passar pelas mesmas dificuldades. É o caso do cara que foi para a lua de mel e ele, na hora que ele estava lá, quase no mistério lá, ela gritou que viu um rato. E ele falou, que rato? Aqui não tem rato. Ele falou, tem rato, não tem rato. Os dois começaram a brigar separado. Depois o pastor juntou os dois, calma gente, tal, e voltaram, vão para a lua de mel de novo. Chegou lá, ela falou, amor, como é que pode um rato separar a gente? Ele falou, pior de tudo, um rato que não existiu. Ela falou, existiu sim. Ele falou, não existiu, separou de novo. Então casamento é abrir mão da razão para ser feliz, tem hora que não tem jeito. Eu só fiquei com a dúvida. Aquela parte que o senhor falou, estavam quase na hora do mistério. Não concretizou. O mistério não. O que é mistério? Mistério eu falo por parábola, né, Muito pastor? bem. Muito bem. Então, veja bem, a pessoa tem um sonho, eu gostei do negócio do sonho aqui. Negócio do sonho, o ouvinte hoje vai dormir mais cedo. Tem ouvinte hoje que 6 horas já está deitado para ver se sonha. Vai sonhar, dormir, sonhar outra vez. Hoje eu vou sonhar, hoje eu vou sonhar. Mas aí a pessoa vê, por exemplo, vê um ator na televisão, uma novela, um filme, carinha de anjo. Aí a pessoa tá lá vendo aquele negócio todo, tá certo? Aí viu, aí guarda qual imagem? Ninguém sonha com dragão, minha gente. Não sonha. Ninguém sonha com dragão. A pessoa sonha com quem vale a pena. E se sonhar com dragão, repreende. O cara assiste Não é Regina sonho, Casé. não é sonho, é pesadelo. Ele assiste Regina Casé e quer sonhar com a Beyoncé. JR, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, particularmente, nos sonhos, eu não tenho consciência que todos os sonhos que eu tenho são sonhos que realmente são de Deus falando.
Eu acredito que Deus fala e Deus usa não só os sonhos, mas Deus usa todas as situações que estão à nossa volta para nos falar, para nos orientar. E eu acredito nisso, eu creio nisso. Mas eu acredito que à medida em que a gente busca ter uma relação mais íntima com Deus, a gente vai cada vez mais retirando as nossas carências, porque a maior parte das coisas que ditam as nossas ações são exatamente as nossas carências. Nossas carências são as nossas fragilidades. Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é exatamente nós somos escravizados pelas nossas próprias carências, que são as mentiras que se instalam em nós e que elas vêm para nós e nós acreditamos que elas sejam verdade para a nossa vida. E as nossas decisões, elas são baseadas nessas questões. O senhor toca num ponto que eu acho que é muito importante, pastor, porque nem Exato. todo sonho é um sonho que se torna uma revelação. Exatamente. É uma ação divina. Uhum. E alguns sonhos são produzidos. Nós produzimos os sonhos. Exatamente. E a gente não lembra de todo sonho também, Exatamente. não. Todo dia a gente sonha. Ou noite, né? Uhum. Tem gente que sonha de dia e de noite. Dorme com a maravilha. Mas um ouvinte dizendo, JR, eu tive um sonho que aconteceu o seguinte, eu vi uma mulher grávida ao lado do meu esposo. Olha que encrenca. E realmente ele engravidou uma moça. Uhum. Sei que Olha. eu tinha engravidado. Olha só, tá entendendo? Ela sonha e de fato esse negócio agora não quer dizer que todo sonho de mulher grávida vai ser o marido dela, entendeu? Exatamente. JR, existe algumas sensibilidades que nós temos com relação a perceber, por exemplo, uma pessoa próxima a nós, nosso marido, nossa esposa, são pessoas próximas a nós percebemos algumas questões, e nem todas elas nós conseguimos explicar como percebemos. A mulher, ela é muito mais intuitiva do que o homem. Então, ela tem uma sensibilidade maior de perceber que algo está errado, que algumas coisas estão acontecendo, né? Algumas preocupações, de ver algumas ações, né? Então, ela tem essa sensibilidade muito maior do que o homem relacionada a Queria que você essa explicasse questão. esse sonho aqui. O ouvinte contando, JR, eu sonhei com um dragão. Aí, eu falei que ninguém sonha com dragão. Aí, tá vendo? Ela tá me contradizendo aqui. Sonhei com dragão e quando fui ver a minha sogra. O que será que significa? maldade, isso é maldade. Ué, mas ela sonhou, ué. Eu acho que ela tem culpa, mas... A mulher que sonhou com o dragão, né? não, a Nora. A Nora sonhou. A Nora sonhou com um dragão e quando foi ver era a sogra. Exatamente. Se Entendeu? no futuro foi ver que era sogra. Não sei se é no futuro, não. Aí Deu um dragãozinho pra ela ela. sonhou. Ouvinte, descreva aí o seu sonho. Explica aqui isso para o pessoal poder entender um pouco melhor essa história toda que você nos conta aqui sobre o dragão e a relação que você faz com a sua sogra, né? Certamente o relacionamento dela com a sogra não é muito bom, né? Deve ser um relacionamento fantástico. Porque dragão é mitologia, né? Se fosse uma cobra. Eu era noivo. Ih, rapaz, história. Vem história, senta aí. Eu era noivo de uma garota que Deus falava comigo que não era ela. Entendeu? Aí um belo dia brigamos, eu fui na faculdade para conversar com ela sobre o noivado, se ia continuar ou não, ela disse que não. E eu fazia faculdade também, havia uma menina que estudava lá também, entendeu? Falava comigo na internet. E nesse dia que eu ia conversar com a minha ex-noiva, já está anunciando como ex-noiva. Começo da história era noiva, né, ouvinte? Ela me pediu para eu levar um DVD de filme e batendo a porta da sala de aula em que ela estudava, ouvi uma voz me dizendo: você está preocupado com o quê? Com quem você vai se casar? É aquela ali. A que pediu o DVD. Que estudava na mesma faculdade que a noiva dele. Com quem ele foi terminar. Não, é ex agora aqui. Mas no momento já não era ex, não. Depois de 7 meses começamos a namorar, noivar e hoje eu tô casado, isso eu nunca esquecerei. A minha dúvida agora, pastor, é que DVD foi esse? Não é? Porque tem tudo a ver com a história deles. Ouvinte, ele tá com a figurinha aqui do Bob Esponja. Será que é do Bob Esponja? Conta aqui que eu quero ouvir aqui a sua história. Bom, o fato é que, pelo que eu consegui entender das palavras dos queridos debatedores aqui, quem escolhe é o ser humano. Exatamente. Ele escolhe com base em critérios. Alguns vão escolher com base no sonho. Agora, se sonhar com uma pessoa e ela não preenche os critérios, ok? Você tem
Critério, tem que ser homem de Deus. É só homem, mas não é de Deus? Ou é de Deus, mas não é muito homem? Não está preenchendo os critérios, beleza? Eu dando só exemplo de homem de Deus que é mais fácil. E às vezes a pessoa pensa que é de Deus e não é, só uma casca também, tem que saber. Tem que Então você pode sonhar, pode aparecer, alguém pode falar para você que mas se não preenche, então o critério é o fundamental da história. E que critérios são esses? Que critérios vocês entendem que vocês e essas coisas que não podem deixar de existir no homem e numa mulher de Deus? Não. Mas antes de ouvi-los, eu vou perguntar à pastora Nadiege a hora certa no Rio de Janeiro. São 11 horas e 45 minutos. Repita. 11 horas e 45 minutos. Senhores, aos critérios. Vamos lá. Eu acho assim que, na verdade, o critério cada um tem o seu critério. Então, por exemplo, você pega uma menina que, como já aconteceu comigo, de reclamar que o namorado dela é muito pegajoso, que, eu não gosto de receber flores, ele fica todo dia, não sei o que, eu não gosto disso. Então, assim, como uma menina não vai gostar de ser paparicada, não vai gostar de receber flores, ela não gostava. Então ela achava que ela não estava mais aguentando ele, porque ele era todo cuidadoso, deixava ela na porta de casa, quando chegava em casa ligava para ela, chegou bem? Ela não, caía na sala, batia com a cabeça, todo mundo teria internado em coma. Então ela não gostava. Então, assim, existem critérios, né? Então, assim, eu vou entrar no carro, acaba o culto. Quando eu vou entrar no carro, ele vai lá, abre a porta pra mim, fica todo mundo rindo de mim. Então eu não gosto disso. Falei pra ele, não abre a porta do carro pra mim. Então, assim, existem critérios. É a primeira vez que eu escuto algo assim, viu? Porque então, normalmente... Eu acredito, pastor. Eu gosto do cara que chega e fala, vambora, a mulher entra nesse carro logo. Fazer o quê? Então, assim, critério cada um tem o seu. Mas eu acho que cada um tem o seu, baseado nisso que o pastor falou, tudo bem. Mas a gente tem que ter um critério, e eu, como mãe, eu falei e falo para as minhas filhas, né? Que elas não só orem, mas que elas possam encontrar homens, e falo também para as adolescentes, de caráter. Eu acho que o caráter é muito importante, porque você pode ser aparentemente um homem de Deus, mas você não tem caráter. Eu conheço várias pessoas que estão na igreja, são considerados até homens de Deus, mas não têm caráter. São pessoas que têm condutas questionáveis e com frutos podres, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter caráter. Dentro do caráter, a pessoa, então, precisa, como já foi colocado aqui, ter um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, você resplandece isso através da sua vida. Entendeu? Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua conversa, entendeu? E além disso, nós precisamos ver como é o relacionamento dele em casa, sim. Porque todos nós conhecemos e sabemos um filho que destrata a mãe, que responde à mãe, que tem atitudes totalmente ao contrário daquilo que ele deveria ter como filho. E você observa que ele faz exatamente o que o pai faz com a mãe. Ele reproduz o que o pai faz. O que esse rapaz vai fazer se ele não mudar? Então, qual o critério aí? É um marido, um filho cuidadoso. É isso que eu estou falando. O critério. Pois é cuidadoso, uma pessoa amorosa. Ele precisa ter caráter. Agora, essa lista, eu não sei o que vocês acham, mas eu tenho a impressão que tem gente que faz uns 1000 itens. Entendeu? Pisca de 15 em 15 segundos, se piscar um pouco mais, um pouco menos, não tá bom. Ou seja, estou dizendo que tem gente que é exigente demais. Faz uma lista gigantesca, a ponto de identificar que não existe ninguém. E ela mesma, a pessoa que faz a lista, ele ou ela, ele também não preenche aquela lista ali. Entendeu? Porque se ele fosse analisado, ou ela fosse analisada pelo mesmo critério com que ele analisa, ele não passaria na prova. Ele quer no outro que não tem nele. Quer no outro que não tem. Então, esses critérios, assim, evidente, homem de Deus, mulher de Deus, professa a mesma fé, importantíssimo. Família. A família você não resolve. Às vezes a pessoa é uma pessoa maravilhosa. A família é uma encrenca. Mas a pessoa é maravilhosa. Mas se a família é uma encrenca, você tem que saber que você vai carregar também esse peso.
Então, não quer dizer que você vai para sua casa. Mas pode até acontecer, né? O que eu acho que é fundamental, eu acho que é o item, talvez, número 1, né, é ser homem de Deus e que mantém um relacionamento com Deus. Porque, para mim, eu acho que é difícil da gente avaliar essa questão de ser homem de Deus. Os outros critérios são critérios secundários e são critérios até que cada pessoa tem. A gente vai buscar no outro exatamente aquilo que a gente não tem. Por isso que a questão da amizade, às vezes fica muito difícil, porque a minha esposa, ela é totalmente o contrário de mim. E certamente eu não seria amigo dela por questões de que a gente pensa diferente. Mas ela me completa em algumas questões. Então, o fato de ser homem de Deus, de ser mulher de Deus, essa referência, ela nos faz ser mais sensíveis. Peraí, a gente precisa mudar aqui. Peraí, a gente precisa agir assim. A gente precisa buscar andar por esse caminho. A gente está errado. Então, o homem de Deus e a mulher de Deus não são pessoas arrogantes, porque o arrogante é aquele que acha que não precisa mexer em nada relacionado à sua vida. E é por isso que a lista dele nunca está completa. Vaidoso. Vaidoso, exatamente esse, né? Então, o homem de Deus, mulher de Deus, são pessoas que pensam assim, poxa, eu erro, eu sou sujeito a cometer erros, né? E aquilo que o profeta Isaías mesmo fala, eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho essas minhas imperfeições. Aqui um ouvinte nosso dizendo assim, JR, é o seguinte, me perdoe, mas não podemos deixar de atribuir a Deus os seus sinais. Sou casado e antes de eu casar eu sonhei com um filho nos moldes que eu queria. E no próprio sonho Deus me mostrou que o que ele tinha para mim era melhor. E o meu filho é muito mais do que aquilo que sonhei ou esperei. Deus ainda usa profetas, nos fala na palavra, mas ele ainda nos dá uma palavra, seja de conforto ou de enfrentamento dos nossos sonhos. Compartilha aqui o nosso ouvinte apresentando a sua opinião. Outra ouvinte diz assim, JR, eu namorava uma menina da Assembleia. Aí, pastor. Namorava uma menina da Assembleia, mas a mãe da menina sonhou comigo. E depois do sonho, a menina terminou comigo. Até hoje eu não sei o sonho. Nós é que não vamos te contar. Né? Para comer de conversa. Mas certamente, cara, a menina, a mãe, de repente sonhou com você. Entendeu? Se o término do namoro tem a ver com o sonho, certamente não foi um sonho bom. Agora, eu já vi e já ouvi histórias das mais diferentes formas de se terminar um relacionamento culpando o outro. É verdade. Não é verdade? Por não ter coragem de terminar. A pessoa que não assume, que não vai dizer. Meu pai não quer. Quando a pessoa diz, por quê? A pessoa diz, porque você é maravilhoso demais pra mim. Sai fora. Não rola isso ou não rola? Rola. Tente abrir isso aqui se fosse mais cedo, mas assim, formas mais criativas de que você já ouviu. Então quero me dedicar mais pro reino. Quando começa Aí depois já aparece acompanhada, né? Descobriu um outro rei. Tá servindo outro rei. Exatamente. Bom, o fato, gente, é que esta é uma área de suma importância para a vida de todos nós. E veja como é complicado definir isso. Varia de caso para caso. É verdade. Por isso que o critério básico é importante. Agora, a pessoa tem que achar outra pessoa bonita ou não precisa? Eu vou perguntar a menina primeiro. Olha, eu acho que... A menina tem um outro olhar. Eu vou falar no meu olhar, né? Porque tem gente que de repente nós não vai vamos achar que você está dando... diferente. Não, você está... Bom, fala primeiro, depois eu falo. Eu particularmente, uma das coisas que chamou muita atenção no meu esposo... foi a forma dele realmente abrir a porta do carro, trazer flores. Esse é o perigo da minha fala para você. Não foi a beleza. Embora seja bonito, mas ele me atraiu dessa maneira. Uma pessoa que tem caráter. Isso foi chamando atenção na conduta dele, na forma como eu o via. Entendeu? Então, quer dizer, mas essa é a minha posição, mas já teve uma outra que não gostou, né? Você imagina que aquela menina que o pastor Elvis descreveu, que estava reclamando, ao lado dela tinha uma amiga. Não é? Entendeu? Não, claro que não. Mas ao lado dela tinha uma amiga. Ela dizia, isso é um absurdo, eu não quero isso. A outra falou assim, eu quero. Joga pra mim, Jesus. Joga fora, joga no meu lixo aqui. Pessoal, joga pro alto que eu pego. Não, joga na minha lixeira. Então a gente
que tem isso aí, vale a pena a gente pensar, orar bastante, discutir esse assunto. Acho que entre os jovens esse papo tem que acontecer muitas vezes, que há muita confusão, muita pressão, carência muito grande. Mas vi aqui pelos WhatsApps aqui, muita gente que é divorciado é viúva. Tem um aqui dizendo, olha, tá difícil achar uma pessoa de caráter. Eu me acho 9, eu tenho 53 anos, estou aí, tá na praça, né, ouvinte? Tá na praça pista, aí, tá na pista. Tá na pista aí, mas diz que tá faltando isso. Então você vê que é uma encrenca mesmo, né? Aqui o ouvinte dizendo, a beleza está nos olhos de quem vê. Exatamente isso, ouvinte. Continue assim. Continue pensando assim. Por incrível que pareça, a beleza, ela conta muito pouco em relação à questão da escolha. Embora porque a beleza é uma convenção social. Isso não fala isso. A beleza atrai no primeiro momento, sim. Não fale isso. Fica feio vocês falarem isso. A beleza não é uma regra. Existem coisas na pessoa que deixam a pessoa bonita para quem vê. Exatamente. Agora, se você não conhece essas coisas, você não vai descobrir. Agora, quando você diz assim, vamos dar um exemplo assim, um cara casado, uma mulher, uma esposa, chega assim, olha, pro esposo ou pra esposa, sabe uma coisa que nunca mexeu comigo em você? Eu fui atraída por você pelo seu caráter, pela sua espiritualidade, pela sua bondade, mas a aparência para mim nunca foi um fator importante. Cara, ela derruba a pessoa. Não, te acho feio. Ela destrói a pessoa, entendeu? Tudo aquilo que a pessoa criou ali foi por água abaixo. Então a pessoa, tô dando uma dica aqui, hashtag, fica a dica. Nunca diga para a pessoa que você está interessado que a beleza não é uma questão importante. Você pode dizer que é bonita. Eu até acho que não é até uma realidade, porque eu acho que todos nós, de alguma maneira, encontramos beleza numa pessoa. Então. Entendeu? Então eu posso ver uma beleza em alguém que de repente uma outra mulher não vê. Ó, aqui um vídeo dizendo, então isso é muito particular. Ela já ouviu. Alguém disse pra ela assim, fulana, você é inteligente demais, me sinto mal ao seu lado. Ouvinte. É complicado. Ó, eu penso assim, tudo começa pelo olhar. Você olha a pessoa, você gosta dela, porque assim, ninguém casa pra fazer culto doméstico, né? Casei pra quê? Pra fazer culto doméstico. Só. Não, a gente casa é um mistério. É um mistério também. Né? Tô falando por parábola. Então, assim, é lógico que tem gente que se casa, por exemplo, a pessoa não atraía ela. Não sentia nada por ela, não gostava, não era o biotipo que ela gostava. Só que ela foi conhecendo, pelo convívio ali na igreja, alguma coisa do tipo, ela começou a ver e outras coisas começaram a chamar a atenção dela. Então ela acabou se apaixonando, acabou se envolvendo. E aí a beleza não era o principal, mas por ela ter outras qualidades, ela acabou se envolvendo, acabou casando, tá apaixonada e tal. Mas foi aquilo que você falou, quando a gente casa, a gente precisa, vai acontecer algumas coisas que você precisa ser atraído, principalmente o homem, né? O homem é pelo que vê, né? É pelo que vê. Aqui um ouvinte dizendo, JR, boniteza não põe mesa, mas ninguém come no chão. O ouvinte está falando aqui que isso é uma questão importante, né? Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte, JR, antes de serem homens e mulheres de Deus, devemos ser educados. O problema é que os que são mais exigentes são os que menos correspondem, diz aqui o nosso ouvinte, trazendo aqui a sua opinião. Obrigado, ouvinte, pela sua opinião. Aqui, eu sou casado sou casado e todos dizem que meu marido é feio para mim. Mas eu acho ele lindo. Pronto. Acabou. É o que importa. Exatamente. Entendeu? É o gosto dela. Agora, tem mulher que alimenta isso. Não, ele é feio mesmo. É para diminuir a concorrência, né? Só meu marido é feio. Não, como é feio? Você que não pode falar que ele é feio. Agora, se o povo falar que ele é feio, deixa falar. Outro ouvinte, tenho 45 anos, sou divorciada, meu namorado tem 32, vamos casar esse ano, ele é bonito aos meus olhos. É outra coisa que você não pode falar. Você é bonito aos meus olhos. Quer dizer que se não fosse os meus olhos, você não seria bonito, né? Mas ele era muito rejeitado por ser gordo. Ele é muito bom, tem um caráter incrível, me sinto abençoada, nos amamos muito. É o que diz aqui a nossa ouvinte. Ele não é gordo, Existem várias coisas que levam as pessoas a casarem, né? Às vezes a pessoa casa para fazer o bem.
Mas Por amor à pátria, é isso que tá falando? Por amor à pátria, para resolver. Não, porque, JR, quando a gente fala de carência, isso é muito sério. A gente às vezes não está atento para isso, mas existem pessoas que têm uma carência enorme de fazer o bem às outras pessoas, né? Dessa questão. E às vezes, na escolha delas, né, ela vai escolher uma pessoa que ela vai tentar ajudar. Isso acontece muito com mulher, né? A mulher normalmente essa questão, e isso vem de questão de família, porque foi orientada assim, né? E a gente busca na questão da relação que tinha do pai com a mãe, toda essa questão, a pessoa acaba estabelecendo uma convicção e vai casar relacionada a isso. Então, alguns relacionamentos, eles são defeituosos pelas próprias carências e as questões sociais que as pessoas têm na sua mente. Deixa eu dar só uma dica aqui rapidamente. Se você já está namorando, conversa com seu namorado ou com a sua namorada sobre o que você pensa sobre o casamento, como que você pensa sobre relacionamento, atitude, se acontecer alguma coisa assim, como que vocês dois tomariam decisões. Eu acho que o namoro não é só para beijar e abraçar, né? É para ficar até aí. Mas também para conversar sobre o futuro, sobre como ela pensa, no que ela gostaria, como seria a casa dela, a vida dela, quando ela tivesse filho, quando ela for ter filho, ou se ela pensa em trabalhar, ou ela em relação a ele também, o que ele pensa. Gente, tem que ser conversado, porque senão vocês vão ter surpresas depois do casamento. Vocês falaram muito de sonho aqui. Vocês falaram. Vocês gostam de falar de sonho. Meu ouvinte falou assim: JR, eu sonhei essa noite. Eu sonhei com um super-homem. Foi muito real o sonho. Será que significa alguma coisa? Pergunta número 1. Qual é o seu nome? Porque se não for Lois Lane, não vai dar certo. Ele só não pode usar uma cueca por cima da calça. O super-homem só tem olhos pra ela. Ouviu, não pode botar uma cueca por cima da calça. Essa é uma palavra boa, pra ficar claro aí, não tem a menor dúvida. Estamos juntos no Debate 93. Quero agradecer o carinho e a participação de todos os nossos maravilhosos ouvintes hoje na nossa caravana da solidariedade ao lado da Rosane Félix. Ela recebeu a Maria Tereza. Ei, Maria Tereza, Deus te abençoe. Abençoe também a vida dos nossos maravilhosos ouvintes que ligaram, que participaram, que doaram. A missionária Antonieta doando o trabalho para a filha. O Fernando de Vicente de Carvalho doando roupas para a neta. Rosana de Sepetiba doando cesta básica. Sandra Regina de Santa Cruz doando geladeira e alimentos. Cida de Nilópolis doando alimentos. Luiz Cláudio de Teresópolis doando uma quantia em dinheiro. O Wagner de Campo Grande doando transporte. Ana Paula de São Gonçalo doando roupas e sapatos. O Ney de Brás de Pina doando cesta básica. Glaucia de Del Castilho doando cesta básica. Maria de Nova Iguaçu doando valor em dinheiro. O Ricardo Rangel doando 3 meses de cesta básica. O Ricardo Rangel cestas. O Anderson Pio Dia Uma doando valor em dinheiro. Jorge de Niterói doando cesta básica. Carlos de Campo Grande doando o que for necessário. Jonas de Nova Iguaçu, ele é pedreiro e está oferecendo a mão de obra. Renata de Belfor Roxo está doando cesta básica. Nilda de Vista Alegre vai depositar todo mês uma quantia em dinheiro. Doutora Pauline Navarro e doutora Giane Vargas oferecem serviços advocatícios para requerimento do LOAS. Alessandra de Santa Cruz está doando remédios. Laura Lide Mesquita está doando remédios. Nossa gratidão a você, ouvinte amado, pelo carinho, pela doação, pela entrega, pelo seu empenho. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça cada vez mais. E para você, querido ouvinte, Maria Tereza, o carinho de todos os nossos ouvintes e de toda a nossa equipe. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Reverendo Edson, obrigado e um abraço, meu irmão. JR, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida mamãe, né?
Mirinha, hoje ela está completando Mirinha. mais um ano de vida. Ei, dona Mirinha, nota mandar 10. um abraço pra ela. E também, JR, o meu sobrinho, Caio Henrique, jogou na Copinha, Caio né, Henrique. no Vasco da Gama. Caio Tenório, né, que jogou no Vasco, o Vasco já foi desclassificado, né, e já está no Qual Rio. a posição dele? Qual a posição? Ele é lateral. Lateral, mas direito, conhecido como ala, Vasco. ok? Conhecido Ala. como ala Direito ou esquerdo? Direito. Muito bom. Ataca bem. Avança firme, bem, volta, marca. Isso. Não, marcar, ele está se aprimorando ainda em marcar, né? Mas ele é um bom atacante. Crítico o senhor, hein, pastor? Caramba, gostei de ver aí até um posicionamento claro sobre o jogador. Não, exatamente. Então né? deixa eu aproveitar para mandar um abraço pro meu querido PP, que estava na Copinha defendendo o Flamengo com a 10. Exatamente. Aí foi chamado pro profissional. Eu vi ontem. Veio jogar, quer dizer, veio e vai ficar, jogou ontem. Você imagina bem o que é jogar pelo profissional do Flamengo com a camisa 10. Exatamente. Com todo respeito às outras bandeiras, mas isso é de uma emoção muito grande. E pro pastor, então, é uma emoção muito grande. Não se intimidou. Não, e fez um golaço. Sensacional, Exatamente. Sensacional, muito bom. Tá, gostaria de mandar um pro abraço Caio. também pra minha Abraço pro esposa, Caio. Sônia, minhas filhas, Andréia, né? O meu netinho aí, o Andrei, que está chegando, está já nos dias, JR. Estou ansioso, Maravilha. Telefone atento aqui todo o tempo. A Ellen e a Ana Carolina. Um beijo para as minhas filhas. Maravilha, Deus abençoe. Muito obrigado à pastora Nadiege. Um abraço, pastora. Obrigada, JR. Eu quero deixar aqui um beijo para a Ana Pereira, que está internada e carece das nossas orações. Também para a Letícia, da minha igreja, estamos orando por ela. E quero deixar um beijo também para o meu esposo, que é um eterno namorado. Esposo Carlos, Deus abençoe você. Muito obrigado. Te abençoando. Pastor Elvis, breves, um abraço, meu querido. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é cumprimento de promessas de Deus. Quero mandar um abraço à minha esposa, Camille Breves, minha tchutchuca, linda demais. É o que, pastor? Minha tchutchuca. Tchutchuca, não, só passar. Um abraço aqui para os meus pastores que estão me ouvindo lá, pastor Silas Malafaia Filho, pastor Marcos Leite, amo a vida de vocês. Um abraço para eles também, muito obrigado. Vamos orar juntos, gente, vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus em oração, vamos orar aqui uns pelos outros, pelo tema de hoje. Vou pedir ao reverendo Edson para orar conosco, lembrando desses nossos maravilhosos ouvintes e essas questões tão importantes para a vida. Vamos lembrar também de orarmos juntos pela cura dos enfermos, tanta gente atravessando lutas, né? Nós precisamos e nós somos família. Igreja é um lugar onde nós estamos juntos, onde a dor de um é a dor de outro, a alegria de um, a alegria de outro, e nós vamos juntos com a graça do nosso Deus e Pai. Lembrando do paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos, orando pela sua saúde, pronta recuperação, orando também por aqueles que sofrem a perda de um ente querido. Nós oramos também hoje pelos enlutados, como temos orado todos os dias. Pai querido, Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui nesse momento de oração e queremos, Senhor, te pedir que a tua intervenção, Senhor, sobre a vida, ó Pai, do pastor Carlos Bastos, ó Pai, que tu esteja curando o teu servo nesse momento. E, ó Pai, hoje nós debatemos sobre os relacionamentos, as questões que têm atrapalhado os relacionamentos. Nós queremos pedir, Senhor, que tu seja com o teu povo, as pessoas que realmente investem no relacionamento. Nós queremos pedir, Senhor, que tu esteja abençoando, Senhor, os namorados, as namoradas, que eles sejam guardados por ti, sustentados pela tua graça. Nós queremos pedir, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas à nossa volta. E eu quero te pedir, Senhor, de uma forma muito especial, pela minha mãezinha, Senhor, que tu esteja abençoando ela, sustentando, dando toda a força a ela, Senhor, na sua caminhada, que ela continue sendo, Senhor, esta mulher de Deus, de oração, dedicada a ti, dedicada à tua obra. Eu quero te pedir, Senhor, pelos debatedores, que tu abençoe, Senhor, o ministério de cada um de nós, sejamos sustentados pela tua graça. Queremos te pedir, Senhor, por esta rádio, Senhor, que tem se levantado como um veículo de proclamação do Evangelho de Cristo. Abençoe, Senhor, o deputado Haroldo de Oliveira, Senhor, abençoe J.R. Vargas. Nós oramos pela mediação de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.